Então anote o tema da mensagem: o poder dos sonhos. Quero trabalhar com você nas próximas semanas sobre o poder dos sonhos. Quero dizer a você a importância sobre os sonhos. Sonho é o combustível para uma vida vitoriosa. Quando você estabelece um projeto, você caminha, anda em cima desse projeto. Quem tem sonho, preste atenção, tem razão para viver, tem motivo. Eu tenho tantos sonhos. Se eu tenho tantos sonhos, eu tenho motivo para viver. Minha vida não é de sobrevivência. Minha vida é de viver intensamente em cima do projeto, do sonho. Sua energia, seu organismo, ele se prepara para realizar esse projeto. Toda a nossa energia é ativada com o projeto, com o sonho, com os ideais. Quais são os teus ideais? Quando você tem sonho, ei, preste atenção. Quando você tem sonho, você tem motivação. A palavra motivação, ela quer dizer motivo para entrar em ação. Motivo para entrar em ação. Então, quando você tem um sonho, você tem um motivo para entrar em ação. E isso é fundamental para uma vida. Sonhar é fundamental para ter uma vida de realizações, para ter uma vida de sucesso, para não ter uma vida frustrada, para não chegar no final da tua história e olhar para trás e dizer: poxa, podia ter feito muito mais, podia ter realizado muito mais. Nós precisamos olhar para trás e ter o sentimento do dever cumprido, de uma vida de realização, de resultados, de sonhos concretizados. Se você sonha, você vai alcançar grandes resultados em nome de Jesus. Mas mais importante do que sonhar é sonhar na presença de Deus. É o mais importante. Por quê? Porque quando você sonha na presença de Deus, você começa a sonhar os sonhos de Deus. Aí você começa a viver o propósito de Deus. E uma vida com propósito é uma vida de realizações. Você viver o projeto de Deus na tua vida, você vai ser uma pessoa realizada, feliz. Queridos, por que pessoas que amontoam riquezas estão adoecidos na alma? Por que pessoas que amontoam patrimônio estão cometendo suicídio? Porque estão sonhando os próprios sonhos e nunca sonharam os sonhos de Deus. Quem sonha os sonhos de Deus, quem sonha os projetos de Deus, tem uma vida de inspiração, de motivação. Quem vive os projetos de Deus, vive pela obra de Deus, vive pelos motivos eternos. Grava o que eu estou falando. Tudo nessa vida é passageiro. Às vezes a pessoa projeta: o meu sonho é ter uma casa própria. E aí essa pessoa luta, de repente ela entra na casa própria, desfruta um tempo daquilo e logo aquilo perde o valor, para de agradecer, para de valorizar, deixa de ser feliz porque está na casa própria, porque são projetos passageiros, são projetos terrestres, humanos. Deus tem projetos divinos na nossa vida. Deus tem um propósito divino para a nossa vida. Ei, não estou dizendo para você não sonhar com o carro, com a casa, com a universidade dos teus filhos, com a roupa boa, com uma boa comida na tua mesa. Eu não estou dizendo que isso é ilícito. Eu estou dizendo que se você não sonha o projeto de Deus, isso se torna passageiro. Quando você sonha o projeto de Deus, quando você sonha a missão de Deus para a tua vida, tudo que você agrega na tua vida se torna eterno. A casa é valorizada, o carro, o casamento, os filhos, os negócios, a vida financeira, a saúde, tudo isso entra no propósito de Deus, no ambiente do projeto de Deus, e tudo isso se torna eterno. Amém? Aí você vai ser feliz na casa, você vai ser feliz com o carro, você vai ser feliz com um casamento abençoado, você vai ser feliz com
o seu patrimônio, com o seu empreendimento, com os seus negócios. Mas para isso é necessário que você esteja no propósito e no projeto de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que maravilhoso, esse é o plano de Deus para quem tem aliança com Deus. Esse é o plano de Deus para quem é fiel a Deus, leal a Deus. Preste atenção, ele está dizendo assim, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No meu diz assim, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus quer realizar teu projeto, Deus quer realizar teu sonho, mas para isso Ele quer uma aliança. Ele quer que você pense os pensamentos dEle. Ele quer que você sonhe os sonhos dele para a tua vida. Se submeta à vontade de Deus, obedeça a palavra de Deus, e Deus vai te dar os sonhos que você está desejando, a casa dos teus sonhos, o carro. Deus quer nos abençoar, queridos. Sabe por quê? Porque a bênção na vida daqueles que são fiéis ao Senhor é reconhecer Deus na nossa vida. Teu vizinho, teu amigo, tua família vai ver Deus na tua vida. Agora olha o que diz em Salmos 10, versículo 4. Quero que você veja o contraste. Diz assim, por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Todos os seus pensamentos são, não há Deus. Então, a versão que eu li não é a que está nessa Bíblia, mas aqui diz assim, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ou seja, o ímpio, ele diz assim, olha, Deus não existe, esse negócio de Deus não importa, eu me viro, eu realizo, eu faço, com a força do meu braço, eu vou conquistar, eu vou realizar. Deus não me importa, eu vou conquistar sem Deus e vou mostrar que é possível. O ímpio não respeita Deus, não reconhece Deus e não depende, não coloca a dependência em Deus. Deus está falando que Ele tem um projeto para quem tem aliança com Ele. Agora olha o que diz Provérbios 16, versículo 3, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então traga na presença do Senhor os teus projetos. Traz na presença de Deus. Consagre os teus projetos a Deus. Faça oferta sobre os teus projetos. Estou falando de oferta mesmo, sacrifício, dizer, olha, eu tenho um projeto ousado, estou fazendo uma oferta para Deus nesse projeto. Deus, Ele recebe, entende a aliança, a confiança do homem de Deus e responde à fé, responde ao milagre. Coloca diante de Deus a tua confiança nele. Confia teus projetos, traz na presença de Deus. Pega seu livro dos sonhos, traga na presença de Deus. Meu livro dos sonhos. Todo ano eu faço questão, estou fazendo meu livro dos sonhos desde primeira semana de dezembro, estou estabelecendo o projeto para 2020, tem um projeto grande para 2020, nós vamos romper em todas as áreas. Estava falando com o Leonardo aí, antes de começar o culto, nós temos um projeto, eu quero mais 90 cadeiras nessa igreja, eu quero o ar-condicionado para as crianças, que estão na casa ao lado, que é o departamento Kids nosso, lá só tem ventilador. Nós vamos colocar ar-condicionado para elas lá, em nome de Jesus. E vou dizer mais, é antes do meio do ano que nós vamos colocar, amém? Esse está ali no meu livro do sonho ministerial. Ganhar a tua família para Jesus está no meu livro dos sonhos. Eu tenho projetos pessoais, tenho projeto para minha família, tenho projeto para as minhas filhas. Oro, declaro,
me coloco de joelhos, coloco meus projetos na presença de Deus. Faça isso e você vai abrir o céu sobre a tua vida, você vai romper limites, você vai expandir. Deus espera fé em nós. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Preguei no Arena Jovem ontem. Falei para eles: queridos, fé não é sentir arrepio, não. Aí, sentir um arrepio vai dar certo. Isso aí não é de Deus, não. Verdade. Esse negócio, sentir um arrepio, agora vai dar certo. Isso aí é mandinga. Entendeu? Não tem nada de arrepio, não. Tem crença, confiança, fé é racional. Você precisa pensar: eu acredito, porque se a sua mente não tiver crença, não adianta sentir arrepio, estou sentindo em Deus. Se a tua mente estiver dizendo para você não vai dar certo, não adianta, esquece, isso não é para você, está errado. Se alguém tiver acesso à tua mente e estiver dominando a tua mente, dizendo: olha, não vai dar certo, para com isso. Para de contar seus sonhos para esse tipo de gente. Para de contar para pessoas negativas o teu projeto. Pode ser a pessoa mais importante da tua vida. Se toda vez que você conta um projeto, ela diz não vai dar certo, sai dessa, para de falar com ela, só isso. Não conta, só realiza. Amém? Você não precisa contar tudo para todo mundo. Tua vida não precisa ser um livro aberto. Você precisa contar teus sonhos para Deus. Conte para Deus que Ele vai realizar na tua vida em nome de Jesus. Confia no Senhor os teus projetos e eles vão ser estabelecidos na tua vida, eu garanto, em nome de Jesus. Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Mantenha a sua vida no altar. Ei, olha para mim um minutinho. Cumpra o propósito de Deus na tua vida. Ei, Deus já falou com você. Deus já falou com você. Tenho certeza. Agora, você pode ter até dado de desentendido. Cumpra o propósito de Deus na tua vida. Sua vida, eu garanto, será uma vida de realizações. Não se omita no teu chamado. Não se omita no desafio de Deus para a tua vida. Se submete. Você está pronto a realizar o sonho de Deus na tua vida? Se submete ao teu líder. Se submete ao teu pastor. Deixa ele dizer para você o que Deus quer da tua vida. Ouve a voz de Deus. Às vezes a gente deixa de realizar porque deixa de ouvir. Escolhe o que quer ouvir. Queridos, quem tem sonho tem razão para viver. Quem tem sonho tem motivo e entra em ação. Coloca a tua vida no altar. Responde aos sonhos de Deus. O grande desafio para a nossa vida é ter uma vida planejada. O grande desafio é você fazer realmente o livro dos sonhos. É um grande desafio você escrever ali, não, isso aqui eu vou realizar, e a responsabilidade depois? Esse ano eu vou perder 5 quilos de peso, e a responsabilidade? Porque não adianta chegar no altar e falar: Senhor, arranca de mim 5 quilos, acho que não vai dar certo, não é bem por aí. Precisa dizer assim: Senhor, me dá força para fazer atividade física, me dá força para fechar a boca, aí sim. Agora você dizer: Senhor, arranca de mim 5 quilos agora. Ele pode, mas não acredito que vá fazer. Porque fica muito confortável. A gente continua, ganhando 5 quilos na outra semana, O livro dos sonhos, ele vai te dar um norte, vai te dar um caminho. Defina o teu versículo do ano. Qual é o teu versículo do ano? Vou falar o meu para você. Jeremias 33, versículo 3. Esse ano eu preciso muito de Deus. Estou dependendo muito de Deus. É um projeto muito grande. Depende muito de Deus. Então, o meu versículo é Jeremias 33, 3. Diz assim: invoca-me
e te responder-te-ei. Mostrarei coisas grandes e ocultas que nunca viste. Você quer ver coisas grandes e ocultas, coisas que o mundo não está vendo? Invoca o Senhor, coloca no altar o teu projeto, invoca Ele no teu projeto, invoca Ele nos teus sonhos, sabe? Deixa teu livro dos sonhos encharcado de azeite, encharcado de óleo. Cada vez que você vier ao altar, traga ele à frente, para que o intercessor coloque óleo sobre o teu livro dos sonhos, para que o intercessor possa ungir e autorizar você para realizar. Porque unção, quando nós chamamos aqui no altar, não é ritual não, viu? Não é ritual não. Ai, mais uma vez indo para o altar, não é não. É autorização é te ungir para o próximo nível, para a próxima etapa, para os próximos resultados, para a próxima realização da tua vida. Defina o versículo da Bíblia para a tua vida esse ano. Qual é a palavra que vai ser luz para o teu caminho esse ano? Para mim vai ser Jeremias 33, versículo 3. Busque o seu, busque no altar, busque em Deus. E eu quero fechar com você aqui com uma história da Bíblia. E eu quero chamar a atenção para você da importância de sonhar. Deus nos desafia todo o tempo a sonhar. Você olha, desde o início, Deus estava trabalhando com sonhos. Deus trabalhou com sonhos lá no início com Adão e Eva, trabalhou com Abraão, trabalhou com Moisés, trabalhou com Davi, trabalhou com todos os homens, trabalhou com José, com praticamente todos os homens de Deus. Deus trabalhou com sonhos. 2 Reis, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flecha. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu, flechas da vitória do Senhor, flechas da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Um rei chegou diante do profeta e ele colocou diante do profeta a aflição dele. Ele tinha um inimigo, os sírios, e ele estava diante de uma grande dificuldade. O pai dele havia sido derrotado pelos sírios, e ele assumiu o reinado após a morte do pai, com o inimigo botando pressão sobre ele. E ele vai diante do profeta e diz: olha, estamos enfrentando uma dificuldade. O profeta então deu uma estratégia para ele. Ele disse: olha, pega um arco, pega a flecha, retesa o arco. Quando ele esticou o arco, tracionou a flecha, o profeta pôs a mão sobre a mão dele, pôs a mão sobre a outra mão, deu cobertura para o projeto dele, porque ele chega
para pôr uma mão na frente e outra mão atrás, ele precisava estar nas costas do rei. Então ele estava dando a cobertura para o projeto. Preste atenção. Aí ele diz, abre a janela. Aí ele abriu a janela era na direção de Jerusalém. E ele traciona e lança a flecha. Quando ele lançou a flecha, o profeta disse, Eliseu disse para ele, olha, você vai vencer os sírios até consumi-los. Existiu uma palavra sobre a vida daquele rei. E ele então diz assim, olha, pega agora o arco, a flecha e lança sobre o chão. Num alforje de flechas, em média, a pessoa consegue guardar 7, 8 flechas. Ele já tinha disparado uma, teria mais ou menos ainda de 6 a 7 flechas dentro do alforje. O profeta disse para ele, atira as flechas no chão. Ele deu 2 flechadas, 3 e cessou. O profeta então disse para ele, olha, você iria vencer os sírios até consumir, até desaparecer com eles. Mas agora você só vence no máximo 3 vezes e vai ser derrotado por eles. Então, preste atenção no entendimento desse projeto. A importância de você esmiuçar o teu projeto pessoal até a última gota, até o último item, todas as áreas da tua vida, você poder explorar passo a passo, colocar cada detalhe no teu livro dos sonhos. É importante que o teu livro dos sonhos esteja completo, para você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, esse aqui é meu projeto para esse ano. Eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Coloca teus ideais para este ano, já para o ano que vem, projetando o próximo ano. Escreve o teu livro dos sonhos com detalhes. Não deixa, o que sabe? Eu vim de uma cultura em que as pessoas diziam assim, se Deus quiser vai dar certo. Se Deus quiser. Deus quer ou não quer? Deus quer ou não quer nos abençoar? Olha a Bíblia. 8.000 promessas malhadas e salpicadas pelo sangue do Filho de Deus, prontas para nós realizarmos. Aí, diante de uma incredulidade, se Deus quiser, nós precisamos apresentar diante de Deus. Permita que Deus possa intervir, realizar na tua vida em nome de Jesus. Uma igreja que tem fé, é uma igreja que profetiza, é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, é uma igreja que apresenta diante de Deus, é uma igreja que faz movimentos espirituais para realizar em nome de Jesus.